Bom, a Igreja Católica, ela tem um pensamento, né, assim, oficial, vamos dizer assim. A gente realmente acredita, faz parte da nossa doutrina, que, não vou dizer certo e errado, talvez esse termo seria estranho, mas assim, que a nossa religião seria a religião ideal, né, o nosso pensamento religioso, a forma como a gente acredita, né. Então, no Catecismo da Igreja, diz que a única religião, a única igreja que possui 100% dos meios, dos caminhos para a salvação seria dentro da Igreja Católica. Isso faz parte da nossa doutrina. Só que não exclui que pessoas que frequentam outras religiões ou que vivem experiências religiosas diferentes não possam servir a Deus ou não possam ser salvas. Não exclui. A gente acredita que aqui tem tudo, todos os instrumentos, as ferramentas. Mas não quer dizer que em outro lugar não possa haver salvação. Até porque a gente pensa assim que a graça de Deus, o Espírito de Deus é uma semente que a gente não controla, né? Então Deus age em todos os lugares. Esse é o ponto de vista, principalmente que é cristão, né? Pensando assim nas religiões cristãs, né? A igreja, ela tem coisas que ela considera como dogmas, né? Que são verdades de fé que são para sempre, imutáveis. Então, algumas coisas a igreja considera como verdade de fé, dogmas. Então, não muda, é para sempre. Então, por exemplo, um exemplo disso. A igreja acredita que Maria concebeu Jesus Cristo livre do pecado. A virgindade de Maria, por exemplo. É um dogma. E não tem nada que alguém vai dizer que vai mudar essa verdade. A igreja acredita nisso. Ou a Assunção de Nossa Senhora, enfim, tantas outras coisas, né? Que fazem parte daquilo que a igreja define como dogma. Outras coisas, a igreja ela emite opiniões, mas não chega a ser um dogma. Então, são opiniões que, ao longo do tempo, podem mudar. Hoje a igreja afirma isso, mas pode ser que depois de um tempo, né? Um exemplo mais claro seria em torno de questões científicas, né? A igreja já negou muitas coisas que hoje entende como verdades científicas, mas que a igreja negava, falava contra, condenava, e hoje a gente entende que não é assim, né? Então, respeita e integra. Do ponto de vista religioso, isso também já teve presente, né? Se você pegar a história da igreja, teve momentos onde a igreja talvez falasse alguma coisa contra uma determinada prática religiosa. Hoje em dia, a igreja não prega tanto esse discurso. Defende a sua própria maneira de pensar, mas não. Se você pegar os documentos oficiais da igreja, textos, existem hoje uma posição muito mais aberta de acolhida, de compreensão daquilo que é diferente, daquilo que é do outro. Se você pega, por exemplo, o Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, existe muito diálogo da parte dele com igrejas protestantes ou outras religiões. O Papa é muito aberto a conhecer, a receber, a ter contato. Você vê direto ele tendo esse tipo de atitude. Isso oficialmente é muito presente dentro da igreja. O que não quer dizer Como é que eu vou dizer? Se você tenta de alguma forma, na teoria, aproximar as pessoas do seu pensamento religioso, e você é intolerante já com elas desde o início, fica até difícil tentar iniciar um diálogo para, de alguma forma, quem sabe, converter isso, né? A intolerância por si só já faz com que você afaste mais ainda as pessoas, né? Exato. A igreja trabalhou muito, né, durante muito tempo, né, se você pegar os períodos de colonização do Brasil, né, outros países onde a igreja teve uma ação muito direta, né, nesse processo de colonização. Então, essa questão da fé era um instrumento de colonização também, né? Então, você impor a sua fé. Hoje em dia, muitos líderes religiosos, por exemplo, tem pessoas, congregações religiosas que trabalham, por exemplo, com povos indígenas, grupos que trabalham com outras pessoas de comunidades diferentes. Hoje em dia, a gente já não leva tanto assim como principal ação a catequese, a evangelização.
É mais no sentido de acolher, de compreender aquela cultura, de entender a língua, o idioma, os aspectos que fazem parte daquela cultura. Falando, por exemplo, de povos indígenas, né? Povos originários. Então, é um pensamento que mudou, não foi sempre assim, né? Mas hoje em dia você vê muitos grupos católicos que trabalham com essas comunidades já tendo esse tipo de atitude. Bom, eu acredito assim, eu sou uma pessoa, eu sou padre, né? Então, o aspecto religioso é algo muito forte, ocupa uma boa parte da minha vida, da minha existência, né? Não tem como eu pensar a minha realidade fora desse aspecto religioso. Eu acredito muito e acho que é muito importante na vida de uma pessoa a prática religiosa. E essa prática religiosa se manifesta de muitas formas. Eu acho que o desafio nosso principalmente pensando no próprio Jesus. Então, eu sou seguidor de Jesus, quero ser discípulo de Jesus. Aquilo que eu vivo dentro da minha instituição, dentro da minha igreja, que eu considero que é importante, isso não muda, né? É aquilo que me agrada, aquilo onde eu me encontro, onde eu reconheço a minha identidade. Mas existem outras pessoas que têm um pensamento diferente, que vivem a sua religiosidade de forma diferente. E eu não tenho o direito, né, de dividir, nem de excluir as pessoas por conta desse pensamento, dessa realidade, dessa diferença. Mas para que isso aconteça é preciso a gente rever muitas coisas, né? Você tem esse aspecto do racismo, que eu acho que é um aspecto muito forte, mas existem muitas outras situações mesmo de fraternidade, aspectos culturais, de sociedade, políticos, que estão entremeados nisso tudo e que a gente precisa observar, rever, para poder construir essa atitude mais fraterna e solidária em relação aos outros. Perdi a riqueza, perdi o marido, perdi tudo. Mas ganhei o melhor da minha vida, que é a saúde, a minha fé. Não tem problema, não tem nada que chegue na minha casa que eu não resolva, que me assuste. Pode ser com meu filho, oi, meu filho se quebrou todinho. Eu dando risada para lá e para cá. Nosso Deus, hoje eu tenho tudo de bom, tudo. Minha casa é humilde, tudo é muito humilde. Mas a minha fé brilha, é muito gostoso. Porque cada um de nós venhamos para servir a Deus num caminho diferente. Não é todo mundo junto. Mas cada um tinha que respeitar uns aos outros. Eu tenho Bíblia no meu altar. Antes de eu abrir minha sessão espírita, eu rezo o Salmo 91, eu já tenho de cabeça. Entendeu? Então, não é um livro que vai me salvar, não é aquele nome que vai me salvar, não é placa de igreja que vai salvar ninguém.
é nossos atos, nossas ações. Então não tem ninguém, nem mais nem menos. Eu falo que na questão do pecado, por exemplo, das fraquezas humanas, não há heróis. Né? O que se achar mais importante vai tombar uma hora e vai cair. E aquele que tiver caído, Deus é o que levanta a gente, porque o que está humilhado não tem mais para onde descer, só Deus levantar ele. E assim é uma coisa muito legal que eu vejo na graça de Deus. Então, até alguns trabalhos que nós fizemos aqui na cidade, na área social, a gente esteve envolvido com gente de todas as religiões, tanto espírita como católicos, protestantes, evangélicos, reformados, fazendo gincana, juntando alimentos, juntando roupas. Ah, pastor, mas o senhor está envolvido com todo mundo. Eu falei assim, mas as coisas que nos unem são muito maiores do que aquelas que nos separam. Então, às vezes, o jeito que eu creio é um pouquinho diferente do jeito que o outro crê, mas isso não significa que o outro é mais ou menos importante do que eu. Eu estive falando sobre o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala assim, olha, e eu quero dar um novo mandamento para vocês. Esse novo mandamento é que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, um amor que ele deu a própria vida pela humanidade, pelos seus, né? Então, é isso. É, religiosidade ou fé deveria ser algo de relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o divino, com o sagrado, né? Na medida que você se relaciona com Deus desse modo, você vai, quem sabe, desvestir das capas da religiosidade para uma sinceridade, uma honestidade. Inclusive, é muito importante que a gente não engane a si mesmo. Né? A Bíblia fala que às vezes as pessoas enganam a si mesmas, falando uma coisa e fazendo outra. Né? Se a gente é de Deus, a gente é de Deus e a gente vai viver como filho de Deus, como pessoa de Deus. Então, a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Então, todas as características de um filho de Deus vão acabar aparecendo naturalmente na vida da gente, se a gente é dedicado a Deus. Se a gente não é dedicado a Deus, somente uma capa religiosa, né, ou a capa da religiosidade, também vai aparecer, porque a gente vai tomar atitudes que elas vão revelar que nós não estamos conectados com Deus. Então essa é a preocupação que eu sempre falo, né? Então se a pessoa quer uma vida com Deus, ela vai fazer por onde? E ela vai saber, inclusive, Rogério, que esse relacionamento com Deus, ele só consegue ser efetivado, na verdade, porque o próprio Deus dá combustível para nós, dá ânimo, dá força para a gente conseguir se relacionar com Ele. Ele vem ao nosso encontro. Né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que resta-nos é crer. Né? A gente crê e a gente recebe como presente a vida eterna. Então, quem é a pessoa que tem sede de salvação? Né? A Bíblia conta a história de Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, rejeitado pela comunidade. Jesus foi na casa dele, ele abriu o coração, ele tinha sede de salvação. E a salvação chegou na casa dele. Jesus falou, hoje a salvação veio nessa casa. Então, é muito mais do que religião. Jesus é muito mais do que religião. É um relacionamento com Deus, com o próprio Deus. É isso.
tem crescido relatos de hostilização de cristãos na Terra Santa, em Jerusalém, né? Então você vê grupos de jovens judeus, né, hostilizando cristãos, né, majoritariamente católicos, que têm uma identidade de vestimenta muito própria e que por isso são mais vistos, né? Esses tempos atrás eu estava no feed do Instagram e apareceu, né, vídeo de rapazes judaítas falando, né, que o lugar daqui saiam daqui, esse lugar não é de vocês. Hoje o que eu percebo nos movimentos religiosos, e a gente pode dizer que pela história há muito elitismo, há movimentos racistas e misóginos dentro das religiões, né? Deixamos isso de lado. Hoje, um dos elementos que eu vejo desta realidade religiosa de conflito é justamente a ideia de tentar fazer com que o outro siga os preceitos que eu acredito, né? O problema é que quem fez a escolha de seguir a minha religião fui eu, não o outro. Então talvez o que precise ficar mais claro e evidente para que a gente possa seguir, encontrar essa tão sonhada paz entre os movimentos religiosos, é justamente essa clareza de que religião é escolha, e é escolha pessoal. Eu escolho a minha religião e eu estou obrigado aos preceitos da minha religião. O outro, não. Dentro do cristianismo você não tem concordância. Tem cristão que guarda o domingo, tem cristão que guarda o sábado, tem cristão que acredita na Trindade, tem cristão que não acredita na Trindade, tem cristão que acredita em Maria como mãe, como Teotocos e como uma pessoa importante, tem cristão que não acredita. Tem cristão que vai para a ordenação feminina, tem cristão que não acredita em ordenação feminina, tem padre que pode casar, tem padre que não pode casar, tem pastor que casa, que não casa. Esta multitude nos mostra que é escolha, né? E o fato de eu ter feito uma escolha indica que eu sou obrigado a seguir os preceitos daquela linha religiosa. Quem não a fez, não é obrigado a seguir. Talvez essa seja a grande problemática que temos hoje. Grupos religiosos querem fazer com que outros religiosos sigam os preceitos que eles escolheram. E aí a gente acaba por desvalorizar a religião do outro, como se a minha fosse mais importante. Gravando esse vídeo de perto, né, porque depois de tantas pessoas falando sobre essa situação, né, falar sobre religião é bem complicado mesmo. Principalmente depois de ter frequentado tantas religiões e depois de tantos anos chegar ao ponto de avaliar as coisas e perceber que tudo que eu acabei vivendo na minha vida, infelizmente, não passou de uma certa ilusão da minha cabeça, de que eu acreditava em tudo que eu supostamente acreditava ao frequentar as igrejas, né? E o ponto principal desse nosso diálogo, né? Diálogo que a gente teve aí com tantas pessoas, né? Passando pelo pastor Osmar, padre Wixon, né? E agora também o João Pedro, que é até meu irmão, chegou a frequentar seminário durante um período da vida, quase virou padre e acabou optando por seguir outro destino. E também a dona Cícera, né? A dona Cidinha da Umbanda, pessoa maravilhosa. Eu fico pensando o tanto que as pessoas têm que se autoafirmar em suas religiões quando passam a atacar a religião das outras. Acompanhar esses diálogos foi maravilhoso, porque eu consegui entender, por parte das conversas que eu tive com esse pessoal, que o principal objetivo que se tem da religião seria o respeito mútuo, o amor, né? A comunhão. E infelizmente algumas pessoas acabam não conseguindo entender isso.
E hoje eu acredito que o respeito entre as religiões seria a melhor maneira de que as pessoas convivessem uma boa. Infelizmente isso não acontece. A intolerância religiosa acontece de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as religiões, algumas em maior ou menor intensidade, né? Quando as pessoas deveriam simplesmente seguir a própria vida e ver que as outras seguiram por um rumo diferente e está tudo bem. Eu acabei me tornando ateu já há alguns anos, já há pouco mais de 10 anos, e durante todo esse período que eu passei a perceber e analisar para a minha vida, né, para a minha vivência e para os diálogos que eu tenho com as pessoas, é que eu ser ateu simplesmente não significa nada para ninguém. Eu não tenho que ficar tentando enfiar isso goela abaixo nas pessoas. Eu tenho só que seguir minha vida mesmo e tá tudo lindo. Tomara que as pessoas que tenham suas religiões também possam aprender que se elas seguirem as religiões delas e respeitarem as religiões dos outros, sem tentar impor o que elas pensam, sem tentar impor a própria religião, eu acredito que esse mundo vai ser um mundo bem melhor. Respeito. Assim como eu respeito todos que são religiosos e nem aconselho que deixem suas religiões. Talvez as pessoas vão pensar que eu levante um discurso de que tem que abandonar, e claro que não. Se você está feliz com a sua religião, fique com a sua religião, vá ao seu templo, vá ao seu terreiro de Umbanda e vá aos locais que você se sente bem espiritualmente. E do outro lado, as pessoas que não sentem nada, vida que segue. E respeite a religião dos outros. Tenha carinho com essas pessoas, porque não é a religião que tem que mudar isso. E no restante, a vida vai seguir da mesma maneira e nada vai mudar. Mas respeitar as religiões, o que elas querem, o que as pessoas querem, é essencial. Sem tentar, lógico, enfiar o que a gente acredita, o que a gente tem crença, boca abaixo na cabeça dos outros, para que isso se torne a intolerância.